É atualmente Country Manager da Mastercard de Portugal. Tem mais de 20 anos de experiência e conhecimento da indústria de pagamentos e serviços em Portugal. Foi diretora sénior da CIPS, processadora de pagamentos que gera a rede multibanco. Durante a sua carreira foi responsável pela criação do programa de inovação da CIPS, o primeiro programa de aceleração de pagamentos e fintech em Portugal. Formada em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa, tem também um mestrado executivo em Gestão de Marketing pelo IDEG e 2 programas executivos de Transformação Digital e Gestão Avançada na Universidade Católica. Tenho o prazer de ter comigo Maria Antónia Saldanha. Here we go. The dollar is our God. Olá, Bárbara, obrigada. Olá, como é que estás? Estás bem? Estou. Então, estou aqui contigo no Money Bar. Como é que eu não podia estar satisfeita? É um prazer ter-te aqui. E para quem não te conhece, apesar desta apresentação aqui muito sumária de quem és tu, eu perguntava-te para explicares um pouco quem é Maria Antónia Saldanha e contares um bocadinho aqui do teu percurso. Então, a Maria Antónia é uma pessoa com vontade de fazer muitas coisas. E eu acho que isso foi aquilo que imprimiu decisões que eu fui fazendo ao longo da carreira e os passos que eu fui dando ao longo da carreira. Eu passei por uma fase que eu creio que alguns jovens passam sobre indecisão, o que é que eu vou fazer. Na altura, Relações Internacionais pareceu-me uma oportunidade incrível, porque era, no fundo, permitir-me viajar e passar a maior parte do tempo lá fora. Tenho que admitir que eu tinha alguma ingenuidade sobre o que eram relações internacionais em 1992, portanto, há 30 anos. De facto, o país também não estava preparado para carreiras de relações internacionais fora do mundo diplomático e, portanto, naquela altura fiquei sem perceber para que caminho ia. Curiosamente, fruto das amizades, acabo por enverdar na área de consultoria de comunicação. Tive a sorte de estar em consultoras de comunicação internacionais com marcas incríveis, nomeadamente internacionais, como a Kellogg's, que me abrem o mundo e começo a perceber que a consultoria de comunicação era extremamente importante para a gestão de uma empresa. De facto, temos a gestão da empresa e temos um conjunto de indicadores que são obrigatórios, mas se descurarmos o tema da gestão da comunicação, podemos, no fundo, ter uma crise, apesar de termos uma empresa com um produto muito bom. E, portanto, fui valorizando esse conhecimento, razão, aliás, pela qual depois ingressei no meu segundo curso, numa nova licenciatura de Marketing e Publicidade, no então INP. Também estamos a falar do século passado, portanto o INP ainda existia, porque sempre achei que tinha que ir buscar conhecimentos técnicos para as áreas que ia desenvolvendo. Fui fazendo o meu percurso na área da comunicação, fui percebendo que a minha área favorita era a comunicação corporativa, de estratégia, gestão de crise, que eu absolutamente adoro. A sério? Adoro. Portanto, quando há uma boa crise, há um bom desafio para ti. É maravilhoso. Sobretudo porque a crise nos obriga a parar, analisar e com um sangue frio e com decisões muito rápidas tomar um conjunto de ações que podem ser, no fundo, a razão pela qual a crise não se voluma e até pode, no fundo, desaparecer. Portanto, eu adoro essa área de comunicação. Portanto, fui enverdando um bocadinho pela comunicação corporativa, que me leva a conhecer, na altura, o professor Vítor Bento, que me convida para ir para a CIBS criar, no fundo, uma área de comunicação estratégica, corporativa. A CIBS estava numa ocasião de um grande desafio também, portanto, o começo do mundo SEPA. Sim. E o mundo SEPA era um mundo muito novo para uma Explicar, empresa... para quem não sabe, o que é SEPA? SEPA. SEPA é o Sistema Europeu de Pagamentos e que, no fundo, visa... Portanto, no fundo, a Comissão Europeia tinha uma missão de harmonizar os sistemas de pagamentos na Europa, não só na Europa, mas também na zona euro. Portanto, no fundo, a zona euro é diferente da Comissão Europeia dos membros e a zona SEPA ainda é mais alargada do que a zona euro. E, portanto, no fundo, harmonizar com o objetivo de qualquer cidadão saber que, por exemplo, as regras que lhe serão aplicáveis para um levantamento de dinheiro, estou a falar da operação mais banal, num vulgar ATM,
tem as mesmas condições, quer estivesse, por exemplo, em Portugal, ou quer, por exemplo, fizesse viagem com a sua família para a Espanha ou para a Itália, para outro país, no fundo, que estão abrangidos pela zona CEPA. Portanto, a missão era muito interessante para empresas que nasceram para servir um cliente local, doméstico, nacional, como era o caso da Cibus. Era, no fundo, um mundo novo, porque significava que, de repente, a Cibus podia também ter uma ambição maior, internacional, mas, da mesma forma, outras entidades que estavam lá fora começavam a olhar para todos os mercados como potenciais oportunidades de exportação e de internacionalização. Portanto, a empresa estava numa altura muito interessante. E era impossível não aceitar, era um super desafio, e foi quando eu acabo por ficar mais embrenhada nisto do mundo dos pagamentos. Okay. Que na ocasião, portanto, eu estive na CIB cerca de 15 anos e no início da CEP eu posso-vos dizer que o tema dos pagamentos não era todo sexy. Pois. Era muito chato até. Era muito regulatório. Sim. Era muito complexo de explicar. Não se percebiam quais eram os intervenientes no sistema. Muitas vezes até não se percebia porque é que havia tantos intervenientes no sistema. Quando, por exemplo, se eu quiser fazer um pagamento a um comerciante, porque é que eu não faço diretamente o pagamento ao comerciante? Porque é que tem que haver outras entidades no processo que fazem com que esse pagamento se torne real. Portanto, este próprio sistema tinha que ser explicado e é também aí que eu descubro que havia tanto por fazer, por exemplo, com os jornalistas, que eram uma audiência com quem eu adorava trabalhar e que foi espetacular porque me permitiu troca de experiências, mas o facto da CIBS estar, de facto, num momento de grande mudança, de permitir-se olhar para fora, permitir olhar também para aquilo que fazia com uma vertente mais internacional e também mais de sofisticação para estar ao nível dos seus potenciais competidores europeus, e foram uns anos incríveis de aprendizagem e que me permitiram ter este know-how sobre o sistema, sobre os intervenientes, mas também sobre as características de alguma idiosincrasia que Portugal tem face a outros países da Europa. Como por exemplo? O facto de existir uma CIBS, que na verdade foi criada quando os bancos eram nacionalizados, portanto estamos a falar de 83, para criar uma infraestrutura comum, para no fundo permitir que Portugal tivesse um salto qualitativo de inovação, mas que na verdade não teve o mesmo, digamos, a mesma evolução que teve outros mercados, onde todos os sistemas são globais e internacionais. Ou seja, nós na verdade temos um sistema extremamente inovador, mas que está só desenhado para o mercado doméstico, ou seja, nós temos produtos ótimos, mas que estão sempre fechados. Isso é um entrave à inovação? É um entrave à inovação no sentido de olharmos para alguns setores, e vou dar o exemplo de uma notícia que saiu agora muito recente, a semana passada, em que pela primeira vez podemos usar no metro um cartão contactless. Como é que é possível que estamos a falar de 2023 e por causa das Jornadas Mundiais da Juventude tenhamos tido a possibilidade de finalmente ter um sistema de metro que está aberto a qualquer pessoa. E quando eu digo qualquer pessoa, não estamos a falar só dos estrangeiros. Nós temos inúmeros cartões internacionais em Portugal que não podiam passar no metro se não fosse esta novidade, porque tinham que estar associados ao sistema doméstico. Portanto, se não fossem um cartão com a marca multibanco, não funcionavam. Portanto, não faz muito sentido num mundo tão global como o que vivemos hoje. Achas que já não faz sentido haver a CIBS? Não, nada disso. Eu acho que a CIBS continua a ser uma aceleradora do ecossistema de pagamentos. Digamos, é a forma de como é que as empresas hoje devem olhar para os mercados, e os mercados hoje são cada vez mais abertos. Globais. Não só de colaboração, e não só, e como digo, a notícia que saiu do Metropolitano agora na semana passada, até teve outra marca em grande destaque. Não é por isso que eu não estou aqui a destacar a novidade, porque é uma novidade que serve a todos. Claro. E é esse aqui o pormenor. É inovação que seja aberta, inovação que seja global. Vocês, os players todos, costumam se sentar à mesa? Não, habitualmente? alguns fóruns promovem, por exemplo, o Fórum de Pagamentos que o Banco de Portugal promove, é no fundo para conversar sobre situações que vão beneficiar
todo o ecossistema. O Contactless foi um dos bons exemplos. Temas também da segurança no e-commerce é um ótimo exemplo. Portanto, o Banco de Portugal cria esses fóruns onde são colocados temas à partida que são importantes para todo o ecossistema e onde são convidados todos os intervenientes, desde os sistemas de pagamento, onde a Mastercard se inclui, mas podemos estar a falar dos retalhistas, que naturalmente são uma parte interessada, representantes dos consumidores, representantes das entidades financeiras e bancárias, portanto, no fundo, todos os intervenientes que se juntam e concordam que há ali um tema que é importante para todos e que todos, no fundo, unindo as suas ideias, podemos definir uma forma comum de lá chegar e trabalhamos em conjunto para isso, independentemente de, e felizmente, no mercado aberto estamos todos a concorrer e cada um faz por si para ganhar os seus clientes. Voltando aqui à tua carreira, estavas então na CIBS e recebes o desafio para ir para a Mastercard. Na verdade, eu durante a pandemia saio da CIBS por decisão própria. Entendi que o meu projeto CIBS tinha concluído. Tive um orgulho imenso e tenho imensos casos de sucesso na CIBS, dos quais, sem pudor, me orgulho. De facto, a própria marca Multibanco hoje está enraizada na vida de toda a gente, porque de facto o trabalho que foi feito. Mas tinha chegado o meu momento de repensar a minha vida e a minha carreira. Claro que algumas pessoas mais próximas, sobretudo, me disseram: escolheste um belo momento para repensar a carreira. 2020, março de 2020. Ótimo. Portanto, espero que o teu timing seja tão bom em tudo como foi este. Efetivamente, ninguém sabia o que vinha aí. Claro. Eu tinha feito um planeamento de uma fase em que era interessante e também não iria prejudicar a companhia, no fundo, saindo naquela ocasião. Não fazia ideia que de facto, a pandemia estava a ocorrer. Aliás, ainda estendi um pouco a minha presença exatamente para poder ainda apoiar a empresa naquela primeira fase em que estávamos todos a tentar perceber o que é que ia acontecer ao mundo. E, portanto, no fundo, eu já tinha pensado fazer uma introspeção e acabei por fazer mesmo uma introspeção. Porque, de repente, o mundo para. Sim. É impressionante. A sensação de estarmos todos em casa sem saber realmente o que é que estava a acontecer. Sim. E, por um lado, foi interessante, porque fiz uma série de exercícios que já uma vez tinha lido ou que tinha ouvido amigos a contar-me que tinham feito, quando mudavam de carreira, sobre onde é que achas que és bom, o que é que achas que podias fazer sem ser o que fizeste, o que é que achas que podes aproveitar para aprender mais. Nós nunca paramos para fazer isso. Sim. Realmente alguém para fazer isso? Se calhar só para, ou se tiver, se calhar, um coach que nos obriga a isso, ou se não tiver essa disciplina de um coach, se calhar não temos a disciplina sozinhos de o fazer. Sim, sim. Portanto, acabei por aproveitar para fazer isso. Ok. Fazer aquele exercício de o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu não me devia fazer, o que é que eu me devia fazer, o que é que eu gostava de poder fazer, e quando o mundo começa a reabrir, começo a fazer uma série de projetos, desafiada por uma série de entidades, nomeadamente bancárias e financeiras, que me conheciam e que me pedem para as ajudar a desenvolver uma série de projetos. Até ponderei fazer um trabalho de consultoria e voltar, no fundo, à consultoria num formato diferente, quando recebo o contacto da Mastercard, que era absolutamente irrecusável. E como é que é um dia habitual teu? O que é que faz uma Country Manager da Mastercard Portugal? Como é que é um dia teu? Bom, os dias são muito diferentes, dependendo se são dias com mais intervenções externas, por exemplo, muitas reuniões com clientes, ou se são dias mais dedicados a acompanhar a equipa. Eu gosto de chegar cedo ao escritório, tipicamente 7h30, mas sou madrugadora, sempre fui, portanto não tem a ver com a Mastercard. Gosto de estar cedo no escritório, gosto da minha rotina. A única refeição que eu nunca salto é o pequeno almoço. Portanto, gosto da minha rotina, do meu pequeno almoço, a ler as notícias, e aqueles minutos são só meus. E depois, normalmente, tento olhar para a agenda e perceber quais são os temas prioritários. Porque eu sei que se eu não fizer isso naquela altura, vai-me acontecer qualquer coisa, passado pouco tempo, em que, digamos, a rotina começa a instalar-se e acontecem chamadas ou e-mails ou a equipa que bate à porta e aconteceu alguma coisa imprevista. E, portanto, se eu não me organizar mentalmente, eu gosto de me organizar mentalmente. Eu organizo tudo o que posso mentalmente primeiro. O meu treino desportivo, eu preparo ao domingo à noite. Portanto, eu gosto de organização. O planeamento para ti é uma chave importante. Eu gosto de organização e gosto de planeamento. Não fico preocupada se o planeamento de repente foi todo para o lixo, mas eu sentir que eu fiz a minha parte da organização e do planeamento dá-me conforto. E o que é que mais gostas na tua área? Falar com as pessoas. Estar o tempo todo ou em reuniões com a equipa. Eu tenho uma equipa
absolutamente incrível. Eu tenho uma sorte incrível, quer a minha equipa direta, quer a minha equipa Eu indireta. também. É verdade. Sabes que é uma das coisas Sim. que muita gente pergunta, o que é que te dá alegria no trabalho, ou porque é que gostas de ir para o escritório. Eu estava desejosa de ir para o escritório e cada vez mais, sobretudo nos dias em que eu sei que a equipa está mais no escritório, porque como todos nós Sim. temos uns dias em que podemos escolher ficar mais em casa e outros dias em que estamos mais no escritório, porque eu gosto de estar com as pessoas. De facto, gosto. Gosto de estar com clientes, gosto de almoçar com as pessoas, gosto de trocar ideias, mesmo quando às vezes os temas são tensos, e temos muitas vezes temas tensos, sérios, complicados, eu gosto do contacto com as pessoas. E, se possível, sempre cara a cara. Ok. Gosto de resolver as coisas cara a cara. É muito comum, eu recebo chamadas, É que hoje em ou dia é recebo tudo nas SMS. escolas, nos Zooms e nos Teams É, desta vida. Mas mesmo num formato em que não podemos estar frente a frente, se alguém me mandar uma mensagem, quase sempre, se eu posso, eu respondo por telefone. Eu gosto de falar. Eu posso escrever, eu posso mandar uma mensagem, mas eu gosto de falar. A comunicação continua a ser um ponto fundamental, não é? E acho que é o que nos, Sim, é o que nos sim. diferencia Sim, sim, dos sim. animais. É uma comunicação falada, não é? Portanto, em vez de ser só visual, é este contacto, é o olharmos Sim, nos olhos. A proximidade é Para totalmente mim, diferente. faz toda a diferença. E quando tu olhas assim para a tua carreira, qual é para ti um momento memorável que tu mais destacas? Assim, um momento que tu dizes... Eu diria que o facto de ter sido convidada por uma pessoa como o professor Vítor Bento, que já na altura, obviamente, eu reputava como uma pessoa extremamente inteligente, me convidar para podermos juntar à equipa que estava, portanto, já estava na CIBS, mas estava a reorganizar a sua equipa, porque estava numa fase em que ia deixar de ter a presidência da Unicre e da CIBS, portanto ele acumulava ambas as funções, ia-se dedicar apenas a uma companhia, portanto ia-se dedicar apenas à CIBS, e ter no fundo um convite para me juntar a ele, e numa fase ainda por cima tão decisiva para a CIBS. A CIBS é uma empresa emblemática em Portugal. Claro. Sim, portanto, sim, sim. obviamente, eu acho que foi muito bom eu ter tido aquela coragem, e digo coragem porque eu não escondo, não tenho pudor nenhum em dizer, que aceito o convite, mas depois, quando estou a regressar a casa, venho no carro a pensar assim, bem, eu tenho mesmo que ser capaz de fazer isto bem. Porque a responsabilidade é enorme. Ou seja, nunca fui daquelas pessoas com uma autoconfiança brutal em que qualquer coisa que me convidassem eu dizia assim, isto é... Walk in the park. Não. Vou-me preparar muito bem. Lembro-me que passei os primeiros meses a estudar os detalhes dos detalhes. Mais de metade do meu primeiro ano na CIBS passei todas as passagens da produção na companhia. As passagens da produção é um momento muito importante na companhia, porque é quando, no fundo, de madrugada de segunda-feira, as equipas, agora os sistemas mudaram, mas naquela ocasião, portanto estamos a falar há 15 anos, era quando nas madrugadas de segunda-feira eram colocadas atualizações no sistema e, portanto, a equipa estava em permanência a trabalhar naquela madrugada, portanto, tipicamente entrava-se à meia-noite de segunda-feira até terminar por volta das 6, e era naquelas madrugadas que se faziam atualizações muito importantes ao sistema e em que se incorporava no sistema ou novidades ou melhorias, e a equipa estava em permanência nessas madrugadas sempre a trabalhar. E eu sentar-me com eles, na altura à miúda, como eles chamavam, e estar com pessoas com um conhecimento e uma capacidade absolutamente incrível. A equipa de origem da CIBS é absolutamente extraordinária, ao nível do melhor que se faz no mundo, e estar com eles ali no nervosinho, na ansiedade, na emoção das passagens da produção, porque eu sentia que eu tinha que beber o máximo de conhecimento para depois poder ser o melhor possível também na minha função. E qual é que é o momento, ou seja, de falha, de fracasso, que foi mais relevante para ti, que retiraste mais a aprendizagem? Tens assim alguma falha preferida? Eu acho que eu não tenho uma falha preferida. Eu acho que há muitos momentos em que eu sinto que podíamos ter feito as coisas de forma diferente, ou que eu podia ter feito as coisas de forma diferente, ou que estávamos à frente do tempo e se calhar às vezes aquela comunicação podia não ter sido a mais correta para aquele momento. Nunca encaro nenhuma falha como trágica. Até tenho um hábito que ganhei aqui há alguns anos de escrever. Nas notas do telemóvel, porque são aquelas que andam sempre comigo, coisas que eu achava que devia ter feito melhor ou que devia ter feito diferente, para pelo menos me lembrar
delas se alguma vez uma situação equivalente ocorresse. Ok. Não me recordo de nenhum erro gritante, e não é que não os tenha feito, naturalmente Sim. que os fizemos e todos nós Mas não te cometemos erros, marcou assim? mas não me marcou, sobretudo porque eu não olho para os erros como um momento de pôr-me em causa. Bolas, eu podia ter feito isto melhor, deixa-me cá, mas é tomar já a nota que é para aprender, para melhorar para a próxima. E se não trabalhasses nesta área, que outra área poderias trabalhar? Facílimo. Tudo o que seja ação social era o meu sonho. O meu sonho é ter possibilidade de, quando não precisar de trabalhar para gerir o meu orçamento, portanto, ou seja, eu sou dependente do meu rendimento, com muito orgulho, não tenho rendimentos que não sejam os que eu produzo. No dia que eu não precise de estar tão preocupada com o que produzo para gerir o meu orçamento, possa dedicar o meu tempo praticamente por inteiro a ações de voluntariado e sociais, porque são as coisas mais incríveis para mim. São os momentos que me preenchem de uma forma que eu não consigo explicar. Trabalho de voluntariado é espetacular. Se tivesses que destacar assim um livro que tu achas que toda a gente devia ler, qual é que seria? Sou péssima nestas coisas, sabes? É? Sim, porque eu acho Ou um livro pelo menos que te marcou? Porque eu acho que os livros, eu tenho imensos livros que me marcaram, mas depende das áreas. Ok. Do tempo da vida. Que te recordes por algum motivo. E que às vezes são livros, podem não ser assim grandes obras literárias, ou podem ser livros que de facto naquele momento estão-nos a abrir os olhos para alguma coisa. Eu recordo-me que li Porque os Sinos Dobram muito tarde. Muito tarde, ou seja, porque eu tenho ideia que são livros que se lê mais cedo na nossa maturidade, mas eu recomendo. Pronto, vou ler. E foi um livro que de repente marcou, porque me voltou a fazer pensar na humanidade e como é que as pessoas se ligam e como é que os sentimentos fazem falta. Um bocadinho voltar ao básico de... nós somos pessoas. Eu tenho a dizer que não considero um defeito, mas é uma característica minha, eu sou muito chorona. E me emocionar muito com os livros. Ou o livro me fazer ficar muito zangada, ou me fazer ficar muito... triste. Lembro-me que quando li o Sputnik, por exemplo, fiquei triste durante muitos dias. Foi um livro que eu adorei e foi um livro que me deixou ficar triste durante imensos dias. Absorves tudo. Mas é engraçado se me disserem assim, mas então não lias? Não, claro que lia, porque ainda bem que eu experimentei aquela emoção. Portanto, eu não acho que haja um livro. Eu acho que há livros, há épocas... e há momentos para tudo. Claro. O único ensinamento que se calhar eu partilhava em vez de um livro era um ensinamento que eu me oferecia a mim mesma há aqui há alguns tempos. Já não me obriga a ler um livro que não estou a gostar. Antigamente eu sentia, davam-me um livro, eu comprava um livro e tinha feito um erro. Aquele livro de facto não me estava a gostar de ler. Eu dizia, não, eu vou ler o livro até ao fim, comprei o livro, agora vou ler o livro até ao fim. Obrigava-me. Sim. Agora já não faço isso. Bolas, este livro não até está... pode ser naquele momento não está a funcionar e ponho de lado. Claro. Mas se até for um livro cujo autor não tem a ver comigo, ou o tipo de histórias não tem a ver comigo, agora já não me obrigo. Agora já digo a mim mesma, não és obrigada a ler o livro. Pergunta a alguém se gosta do autor, faço sempre forma do livro ter o seu destino. Economia circular? Sempre. Se há coisa que eu acho que deve ser feita, quase devia ser obrigatória, são os livros. Eu gosto de comprar livros e gosto de ler livros. Eu gosto do livro. Mas depois, se não forem livros que nos marcam muito, acho que está na fase de os partilhar. E portanto eu acho que nós devíamos todos partilhar os livros, e não tenho nada contra as editoras venderem livros, pelo contrário, porque eu gosto muito de comprar livros, mas acho que todos nós devíamos partilhar livros. Eu sou para um bocado que... possessiva com os livros, sabes? Eu tiro notas, escrevo Não, nos isso livros. é maravilhoso. Mas quantas vezes mudaste de casa? Se calhar não mudaste muitas. Não mudei assim tanto. É que houve uma época na minha vida em que eu mudei de casa 6 vezes seguidas. Ai, não. E eu posso te dizer que as caixas dos livros são... São. Então há uma altura, até bonita, é um momento de desprendimento. Sim. Que é, eu amo estes livros
Portanto, eu vou fazer alguém feliz também com eles. É uma boa visão. Olha, tu és amante de CrossFit. Então, 2 perguntas numa só. Primeiro, pedido para explicar-te à nossa audiência, quem não sabe o que é CrossFit, e eu sei porque já lá andei, e depois, o que é que o CrossFit te ensinou? Então, o CrossFit é treino funcional feito para qualquer pessoa, portanto é um tipo de desporto que é feito ou com o peso do nosso corpo ou com alguns acessórios de peso, no fundo aquilo que se chamam kettlebells ou pesos como conhecidos nos ginásios. Está desenhado para qualquer pessoa de qualquer idade e de qualquer nível de fitness, ou seja, não há aqui aquele tema de CrossFit é só para determinado tipo de patamar de atletas ou pessoas com determinado tipo de corpo ou com determinada idade. Nada. E o CrossFit ensinou-me 2 coisas muito engraçadas. Uma, perceber que há momentos na vida em que é bom que alguém tome decisões por nós. Porquê? Quando fazemos CrossFit há uma programação. Eu devo dizer que tenho a sorte de estar no CrossFit Alvalade, que tem uma programação absolutamente espetacular, e a programação é feita por alguém que estudou para isso e que pensa toda a nossa semana. O luxo que é eu ter um momento da minha vida, que não sou eu que tenho que organizar, planear, decidir. Alguém pensou tudo por mim e organizou tudo por mim, e a única coisa que eu tenho que fazer é comparecer e, porque sou organizada e porque de facto gosto, vejo a programação antecipadamente e tento perceber, ok, vai ter corda, tenho que ter a corda comigo, vai ter muita corrida, então vou levar estes ténis que são melhores para correr. Portanto, faço essa organização, mas de resto, deixe-me levar. Não há melhor sensação deixar-me levar. Mas como na verdade sei que estou a ser levada por alguém muito bom, muito profissional, eu deixo-me levar com muito prazer. E depois a sensação de comunidade, que é realmente é espetacular o CrossFit. As pessoas que perguntam umas pelas outras constantemente. Nós, como já vamos, eu faço o meu CrossFit tipicamente à mesma hora do dia e, portanto, tipicamente cruzo-me com as mesmas pessoas. Mas as pessoas que não nos veem durante uns dias perguntam por nós ou como é que estamos. Ou a pessoa que está grávida e anuncia e que a box fica toda entusiasmadíssima com a notícia e começa a torcer por aquele bebê que está ali. É uma sensação de comunidade. Às vezes, quando falamos, parecemos um bocadinho tontos, eu tenho noção. Sim, eu vou admitir. Mas é que só sentindo. É muito diferente de um ginásio, onde também podemos conhecer os outros não tem nada a ver, em termos de comunidade não tem nada a ver. É uma comunidade mesmo. Sim. É uma comunidade uma tribo quase, não é? É uma tribo, é uma boa expressão. É uma tribo que vai para os Santos todos juntos, foram agora, por exemplo, para o Festival de Música todos juntos. E depois vão para outro nível, que, além do CrossFit, como é que se chama? Aquele outro nível, Spartan? Não, as Spartans, na verdade, não tem nada a ver com CrossFit. Não. Então, as Spartans é uma modalidade completamente diferente. Que também as Spartans sim, as Spartans são meu guilty pleasure, vamos lhe chamar assim. Que é o as quê? Spartans são uma modalidade, por acaso, criada por um guru que era de uma consultora e que teve um burnout e que descobriu que tinha que olhar para o desporto como um meio de viver com mais qualidade. As Spartans é uma marca, mas na verdade é de uma modalidade chamada OCR, que são Obstacle Course Racing, portanto, corridas de obstáculos. São inspiradas nos fuzileiros ou nos comandos. E, portanto, são corridas em que não são de estrada, são corridas tipicamente em serras ou matas, e em que no meio dessa corrida temos obstáculos que são inesperados e que nos são apresentados. Pode ser um obstáculo como um arame farpado, como pode ser um obstáculo de andar no lodo, como eu já andei nos campos de fuzileiros e de comandos, como pode ser subir uma corda, como pode ser trepar uma parede. É o meu guilty pleasure porque é o momento em que eu sou mais posta à prova. Okay. Aquele momento em que todos nós temos aquele momento de obstáculo na vida. Se calhar aquilo que estávamos a falar quando eu decidi que queria sair da CIBS e tomei a decisão e saí, de repente há a pandemia. É um obstáculo que eu não tinha previsto. Claro. As provas de obstáculos são isto mesmo. Nós não sabemos onde é que estão os obstáculos, não sabemos quais são os obstáculos, nem o número de obstáculos que vamos encontrar. E tens que te dispor a fazer aquela corrida do princípio ao fim. Há muitas semelhanças com a vida, com a carreira, com tudo, com a carreira, não é? com tudo. Seja a área de conforto, que é uma expressão que, por exemplo, no CrossFit se usa muito. O CrossFit ajuda muito para este meu, digamos, prazer de fazer as Spartans,
porque nos prepara fisicamente. Ou seja, prepara-nos para termos condicionamento, prepara-nos para termos alguma força, prepara-nos, por exemplo, do ponto de vista técnico, ou seja, há muitas provas de obstáculos que são estarmos agarrados a argolas e andarmos só pendurados nas argolas, ou em barras, ou subir à corda, e no CrossFit aprendemos essas técnicas para depois poder usar essas técnicas nos obstáculos. Portanto, elas não são a mesma modalidade, mas complementam-se uma à outra. Muito bem. Voltando aqui à parte mais da empresa, neste caso da Mastercard, e para as pessoas entenderem, porque sempre que falamos de meios de pagamentos vai tudo para dentro de um saco, há diferenças e falta literacia às vezes para explicar às pessoas o que é o quê. Então eu pedi para ajudar a nossa audiência a arrumar, que é o que é, por exemplo, uma Mastercard e o que é uma CIBS, não é? Já que temos o privilégio de ter alguém que tem aqui uma carreira nestas duas empresas, o que é que faz cada uma, o que é que difere de cada uma? Então, uma empresa como a Mastercard, que na verdade até nasceu de uma associação de bancos e também associações de cartões, nasceu para, no fundo, permitir que existissem cartões que tinham uma aceitação internacional, independentemente de quem os utilizava ou onde os utilizava. Como regras e conjunto de estruturas que são iguais. Aquilo de que falávamos. Portanto, quando nós temos um cartão Mastercard, nós sabermos que pelo facto de termos um cartão Mastercard, nos permite andar por qualquer país no mundo, onde virmos aquele logotipo, sabemos que o cartão é aceito. E o que é que significa ser aceito? Significa que eu, quando pego no meu cartão e vou a uma loja ou a um restaurante e paguei, o comerciante recebeu o dinheiro que tem direito e eu tive o dinheiro da minha conta retirado. É um sistema assente em confiança. E, portanto, criaram-se regras e sistemas que permitem dotar o sistema de confiança, nomeadamente temas de segurança, que são absolutamente de base, mas que no fundo criaram este tipo de regras para o sistema funcionar. Isto foi no fundo a base daquilo que faz a Mastercard. Claro que a Mastercard, como uma empresa internacional, vem a evoluir muito e a querer prestar outro tipo de serviços que acabam por ser complementares, porque hoje já não estamos só a falar de cartão, porque nós hoje podemos estar a falar de uma transferência que é conta a conta, e portanto, verdade, o que está ali, o denominador que faz a operação não foi um cartão. Portanto, o iniciador do pagamento não foi um cartão. É, por exemplo, uma transferência de conta a conta. Também está um sistema montado para permitir, e a Mastercard também está por detrás a garantir que estas situações são feitas. Ou sistemas agora mais modernos, como vamos falar do Open Banking, que tem estado muito em voga. Mas para as pessoas entenderem, eu tenho um cartão, que pode ser Mastercard, Visa, American Express, aqui as 3 principais marcas. Eu tenho um cartão. Eu vou ali à mercearia, vou aqui ao shopping que é aqui perto. Vou fazer uma compra. Quem é que são as entidades? Ou seja, quem é que está no intervalo? Faz-me o caminho. Okay. O caminho. Portanto, eu tenho um cartão que é de um banco. Ok. Ou de uma entidade financeira. Ou de uma entidade porque há muitas entidades sim. que não são bancos e que também emitem cartões. Sim. A Revolut, por exemplo, quando começou a emitir cartões, sim. O Universo, quando emite cartões, e não são entidades... Mas vamos para um banco, que se calhar para a maioria das pessoas entendem... É o mais comum. Portanto, nós abrimos uma conta e, aliás, recebemos no banco A, não interessa qual é o banco. Exatamente. Portanto, aliás, é uma situação típica. Portanto, nós abrimos uma conta e o primeiro instrumento que recebemos para movimentar o dinheiro da nossa conta é um cartão. E pegamos nesse cartão e vamos fazer um pagamento a um comerciante. No que nós não vemos, mas está no meio, é um processador, que é a função primordial da CIBS. O processador é a entidade que assegura que aquela transação é verificada no banco, no saldo da conta daquele cliente, para verificar que aquele saldo permite fazer aquela compra e dá o ok a dizer que a transação pode ser feita. Ou, por exemplo, que vê se o cartão não está numa lista negra. Se, por exemplo, não foi um cartão roubado. E também diz, cartão ok, pode avançar com o pagamento. Ou se, por exemplo, o PIN que está a ser introduzido está correto. Porque se não estiver correto, a compra também não é realizada. Portanto, este processador está, no fundo, a assegurar este sistema. Depois existe uma entidade que tem um nome muito estranho, que é aceitante, em inglês, desculpem, acquire, mas é uma expressão do setor, e que, no fundo, é a entidade que, com o comerciante, lhe permite fazer esta aceitação. Portanto, vai ter com o comerciante e diz assim, gostava de receber pagamentos com cartões, então faz um contrato comigo e eu garanto que as marcas A, B, C são aceitos
na sua loja, porque eu faço o acordo com essas marcas. Portanto, em vez do comerciante ter que ir ter com uma Mastercard ou ir ter com as várias marcas para, no fundo, permitir a aceitação, esse acquire, esse aceitante, faz esse contrato de aceitação. Portanto, esses acquires são, no fundo, os que negociam com as várias marcas internacionais, com os vários sistemas de pagamento, a aceitação, e depois permite que os comerciantes tenham acesso a ela. Portanto, é outro interveniente do sistema. O banco ou a entidade financeira que emite o cartão está no início e está no fim, assegurando que há saldo e que esse saldo permite... O POS e também... E o POS é disponibilizado pelo acquire. Portanto, o acquire é, no fundo, aquele que coloca o terminal e que, no fundo, é aquele terminal que é uma chave para começar a aceitar pagamentos. Portanto, estas partes são todas intervenientes do sistema, têm todas a sua função, nenhuma função pode ser substituída. Sob pena de tornarmos o sistema mais complexo. Como digo, se eu, por exemplo, como comerciante, quisesse fazer aceitação de uma marca, por exemplo, na Ásia, tinha que negociar com essa marca de cartões asiática, por exemplo, se calhar após aceitar cá, para a comunidade, por exemplo, asiática poder fazer pagamentos. Era totalmente inviável, não é? Ou seja, estaria disponível para os grandes, mas depois para o pequeno snack bar isso não seria viável, não é? Ok, mas quando nós olhamos para estes todos intervenientes, nós estamos a falar de não para quem faz o pagamento, ou seja, não para eu que vou ali fazer as minhas compras, vou ter algum custo a não ser a emissão do próprio cartão, os custos associados. O comerciante vai ter que pagar um conjunto de comissões, ou seja, uma fatia também do seu ganho, do seu produto, além dos impostos e tudo, vai ter este comissionamento. Um desafio aqui, eu gostava de ter a tua visão, quando nós temos criptoativos, nomeadamente criptomoedas e a vinda da Bitcoin, e um dos pontos é eliminar estas comissões aqui todas no início. Efetivamente, tu olhas para estes concorrentes, estes criptoativos como concorrentes, como uma ameaça... E vai facilitar não só do ponto de vista do consumidor, como da própria pessoa que faz a transação, porque eu posso fazer a compra nesta mercearia, ou posso pagar na China, ou posso pagar noutro ponto qualquer. Não, concorrência não. Na verdade, o que nós temos feito é perceber que é um ecossistema que está a nascer, que tem uma outra forma de ser implementado. E não querendo sair das criptos, mas só para dar a ideia, o Open Banking também tem um sistema diferente. O Open Banking também não tem a necessidade de teres, por exemplo, um terminal e teres, por exemplo, um tradicional acquire ou aceitante. Portanto, também é um modelo diferente. Mas pegando no tema dos criptos, a ideia é perceber que este ecossistema estava a nascer, que este ecossistema vai começar a ter clientes e consumidores. A nossa primeira preocupação foi perceber como é que nós podíamos ajudar a criar o ecossistema, mas dando-lhe segurança. Mais uma vez, nós estamos a falar de um sistema de confiança. No dia em que não há confiança, e aliás, tu melhor que ninguém sabes, porque tens acompanhado bem isso, a falência de algumas criptos é exatamente... porque o tema muitas vezes da confiança fala desmoronar. Portanto, primeiro assegurar... Também já tivemos no setor financeiro muitos casos desses. Muitos casos da confiança afetada. É verdade. E que todo o ecossistema é afetado. É afetado, sem dúvida. Razão pela qual nós todos temos uma participação responsável e ativa no todo o ecossistema. E, portanto, se tivermos clientes que querem usar as suas criptos, criámos vários modelos de utilização. Até para converter, por exemplo, clientes que querem fazer a conversão para stablecoins, nós só trabalhamos neste momento com stablecoins, é por uma razão muito Trabalham, lógica. ou seja, no fundo, criámos sistemas que permitem que os clientes, se quiserem fazer a conversão das suas moedas para cripto, por exemplo, para moedas como o euro, o possam fazer para fazer as suas aquisições ou para as suas transações e o mesmo, o inverso. Também damos oportunidade às entidades financeiras e bancárias de terem sistemas para proteger os seus consumidores nestas situações, para também monitorizar este tipo de operações e poderem até perceber qual é o volume e qual é o rácio que elas já ocupam. Portanto, para nós não é uma ameaça, é apenas mais uma oportunidade de termos outro tipo de serviços e percebermos como é que podemos ter aqui um valor acrescentado no ecossistema. Nós até somos a empresa que tem mais patentes nesta área de cripto e blockchain, sendo que uma coisa pode não estar associada à outra. E inclusivamente temos um programa específico para acelerar
todas as fintechs ou startups que tenham negócios relacionados com cripto, exatamente porque temos conhecimento que é uma área que está em grande expansão e faz parte da nossa cultura trabalhar com startups e fintechs e trabalhar num modelo de colaboração e, portanto, perceber o que é que elas têm de ideias de negócios ou de ideias de tecnologias que possam fazer sentido para pormos no ecossistema. Temos vindo a assistir a uma desmaterialização do dinheiro e tens falado também muito disso. E eu queria aqui tocar em 2 pontos. Será que vamos chegar a um ponto em que o dinheiro cash físico vai ser mesmo residual? E se numa situação dessas, como é que nós conseguimos aqui um equilíbrio entre a inclusão. E este ponto da desmaterialização do dinheiro físico? Sim. Aliás, faz parte dos princípios de base da Mastercard, o tema da inclusão financeira e, no fundo, a literacia financeira e a inclusão digital. Quando me dizes, será que vai haver uma altura em que o dinheiro já é residual? Em algumas sociedades já é, nos países nórdicos, por exemplo, em algumas economias já verificámos. Vai depender muito também do grau de maturidade e de sofisticação que essa economia puder dotar. Não acredito, a opinião que subscreve a Maria Antónia, portanto queria deixar esta nota, eu não acredito que o dinheiro físico vá totalmente desaparecer. Acredito que ele vai ser substituído cada vez mais numa série de áreas e de segmentos. Eu, por exemplo, também sou apologista, e até falava sobre isto agora há relativamente pouco tempo, que quando nós gerimos o nosso orçamento apenas com métodos digitais versus o sistema de levantar dinheiro, por exemplo, todas as semanas e depois ir pagando em dinheiro, eu, por exemplo, acho que quando nós fazemos pagamentos em dinheiro perdemos mais controle do que quando fazemos os pagamentos digitais. Se houver uma família que, por exemplo, queira ter um orçamento e gerir um orçamento, eu tenho, para mim, da opinião que é muito mais eficiente gerir um orçamento quando fazemos todos os pagamentos digitais, porque podemos ir controlando e monitorizando onde é que estamos a consumir, do que quando fazemos um levantamento e acabamos por não nos lembrar exatamente o que é que aconteceu ao dinheiro. Se não há esse registro, se não há... Sim, mas algumas pessoas dizem, mas eu se levantar 100 euros por semana, eu sei que só tenho aquilo, só posso gastar aquilo. Eu disse, sim, mas é que eu às vezes pergunto, tu consegues-te lembrar exatamente de todos os locais onde o usaste? Ao passo que se tu o fizeres com um pagamento digital, tu tens o rastreamento disso. O que nós temos da nossa experiência do lado do Money-Lab é que depende muito da classe, da classe onde a pessoa está, ou seja, quanto a pessoa ganha, basicamente. Claro. Efetivamente sentimos a disponibilidade financeira que também tem para... Tem imenso impacto, não é? Porque efetivamente quando vamos para franjas que ganham menos... e sejam jovens, famílias de classe, não é classe baixa, não estou a falar de classe média, classe baixa, ou idosos que fazem... Há aqui muitas coisas atrás, além de fazer uma gestão diária, há umas rotinas que são importantes em determinadas idades, mas é a única forma, não tem literacia, não tem nem digital, nem financeira, e não tem capacidade de pensar ao mês, vão pensando ao dia quase, não é? Claro. À semana. Não, infelizmente, aliás, quando nós vamos para classe média alta, aí já é mais fácil haver um descontrole. E o facto das pessoas às vezes até terem subscrições que nem sequer sabem, porque não olham para um extrato. Pois é, assim. Não sabem ler um extrato também, parece-me que acontece. Mas, aliás, quando nós vemos as notícias, que ainda saíram agora também recentemente sobre o valor médio das pensões, ficamos a pensar como é que algumas pessoas vivem. Provavelmente não vivem, sobrevivem. Entre medicamentos e alimentação e custos de habitação. Várias pessoas, e reportagens mostram isso, de pessoas com mais idade a abdicarem de medicação porque o dinheiro não chega para tudo. Não é? Quer dizer, isto é um flagelo, claramente. Uma área que também, infelizmente, tem vindo, ou seja, uma sub-área relacionada com sistemas de meio de pagamento, que tem também sido, e pegando a expressão flagelo, são as burlas e as fraudes. As burlas e as fraudes, infelizmente. Sobretudo a engenharia social, que são as mais trágicas. Da tua experiência, e se há pessoa que neste país tem experiência, é deixar-nos dicas, sinais de alerta, aquelas coisas que para ti, para quem está no ecossistema, é plenamente normal e pensa, mas como é que a pessoa caiu? Mas para quem nos está a ver, para mandar àquela amiga que acha que é normal receber aquela mensagem, aquele e-mail, aqui situações e ao mesmo tempo histórias que tu conheças que pensas, bem, isto é super caricato, nunca pensei, porque por um lado eu acho que acontece, é quase uma dicotomia. Por um lado,
há coisas muito sofisticadas e por outro já se perdeu a vergonha, já é, não é? Eu diria que uma primeira dica que eu deixava é desconfiar de mensagens que esteja a receber de uma entidade com quem até pode ter um serviço contratado, mas que não é costume receber. Por exemplo, nós todos temos os nossos contratos ou da água, ou da luz ou do gás. E, portanto, estamos habituados a ter um conjunto de comunicações bastante simples. Provavelmente é se calhar uma vez por mês, a dizer está a receber a sua fatura ou este mês vai receber o valor de X para ser debitado na sua conta. Se naquele mês tivermos mais mensagens do nosso fornecedor, na verdade é um fornecedor nosso, portanto não estou a estranhar, mas se recebermos mais mensagens que não é costume, suspeite. Porquê é que eu estou a receber estas mensagens se eu não costumo receber? E em vez de atuar perante aquela mensagem, não ignorar os contactos que estiverem naquela mensagem, ou o link que estiver naquela mensagem, e fazer um contacto regular pelo telefone geral. Vamos supor que eu tenho o meu fornecedor de eletricidade e ele me decide mandar um link a dizer por favor, carregue no link porque se pode ter acesso a uma campanha especial que pensámos para si. Suspeite. Eu vou ligar, mas é para o número geral e dizer assim, olha, eu recebi um SMS vosso a dizer que há uma campanha para mim, pode-me confirmar. É só suspeitar. Sim. Portanto, a primeira, digamos, alerta que eu diria é não cairmos no erro do imediatismo, que é o clicar. Ou recebi uma SMS, ai meu Deus, ou a sua conta está bloqueada, por favor clique neste link para desbloquear. Calma! A conta está bloqueada porquê? E há uma também muito frequente que já recebi, que é na alfândega. Que as coisas para Tem quem uma faz... encomenda, porque as pessoas agora fazem muitas encomendas online. Estão presas na alfândega. Duvide. Ou seja, há obviamente algumas mensagens dessas que podem ter fundo de verdade e podem ser legítimas. Mas a primeira reação que eu peço é haver um duvide. alerta, não é? Olhe para a mensagem e diga, bom, não sei se é verdade ou não, mas eu em vez de usar o contacto que está aqui, eu vou fazer um contacto geral. Às vezes ajuda simplesmente ir ao site dessa companhia. E isto é uma coisa que eu aproveito para deixar alerta a todas as empresas, todas. Usem as redes sociais e usem os vossos sites para, se souberem que há uma campanha particular que está a ser feita de fraude com a vossa marca, aproveitem as redes sociais e os sites para pôr logo uma mensagem a dizer a nossa marca está a ser usada de forma fraudulenta para uma campanha de fraude. Por favor, não liga ao SMS receber, porque não fomos nós que enviámos. Porque se calhar a pessoa, quando entra na rede social e vê logo esta mensagem, diz assim, olha, esta mensagem é essa. Basta a pessoa fica logo alerta. E é tão fácil fazer isto. Se me perguntarem, bolas, mas acontece muitas vezes. É verdade. Sim. Mas isto faz parte da vida. Hoje em dia, deixando a comunicação em tantos pontos, recebemos muitas mensagens, não é? Muitos pontos de comunicação. Mas é mais fácil se a empresa gerir a sua comunicação e, portanto, garante que a mensagem que está a dar ao seu cliente está feita por si, para evitar que o cliente siga uma mensagem que, na verdade, é fraudulenta. Quanto maior é a reputação da empresa, quanto maior é a reputação e a marca da empresa, mais ela está vulnerável para campanhas de fraude. Quanto mais importante é a marca, mais óbvia é para um grupo de criminosos se apoderar dela para fazer comunicações. Por alguma razão, na altura dos nossos impostos, ou na altura, por exemplo, do pagamento de alguns pagamentos regulares, como por exemplo o IMI, a autoridade tributária é usada para campanhas fraudulentas, ou porque estamos numa altura, por exemplo, de Natal... Ou quando usamos novas tecnologias, estou a pensar por causa da CIBS, que infelizmente já foi várias vezes alvo, não a CIBS em si, como é óbvio, não é? Mas usam os levantamentos, mandam as mensagens aos pais, andaram a circular uma burla muito comum há pouco tempo, que era mandava uma mensagem a fazer-se passar pelos filhos, a dizer fiquei sem dinheiro, fiquei sem mensagem no telemóvel, podes mandar o código porque eu vou apanhar um Uber ou qualquer coisa. E os pais mandavam o código para levantar o dinheiro e era isto, ou seja... Sim, mas por isso é que os sistemas que são criados também têm que investir ao máximo
na proteção e na segurança desses mesmos sistemas, para que, independentemente de serem situações de engenharia social, e portanto esses que estamos a falar é aquilo que vulgarmente se chama engenharia social. No fundo são do fundo histórias criadas para nos levar a cair numa rasteira, os sistemas terem o maior número de proteção e de segurança, para que as pessoas, se por acaso caírem nessa rasteira, e estamos a falar de pessoas com vários tipos de sofisticação, não estamos sempre a falar das pessoas que são as menos cultas que caem. Nós temos pessoas de todos os patamares a cair. Nas compras também, nos OLX desta vida, tudo. Aliás, deixo uma nota, porque soube de um caso há pouco tempo, e até vinha a falar sobre ele ao telefone com uma amiga. Por exemplo, se tiverem que fazer um pagamento, agora estamos no verão, está outra vez as burlas das casas. Não façam transferência. A transferência não se reverte. É um instrumento de pagamento que foi desenhado para não ser reversível. O que é que isto significa? Ele não pode ser reversível? Pode, mas só quando o destinatário aceita reverter a transferência. Ou seja, se eu te fizer uma transferência com um IBAN e me enganar a escrever o teu IBAN, a pessoa que recebeu a minha transferência errada ou aceita devolver-me o dinheiro, ou se não aceitar, eu perdi o meu dinheiro. Portanto, se tiverem que fazer um pagamento de uma casa de férias ou tiverem a fazer algum pagamento, não usem um método de transferência. Usem um método de cartão. O cartão tem sistemas de segurança e sistemas de devolução que foram desenhados para isso. Independentemente de ser débito ou crédito. Exatamente. Portanto, esta é uma das características, por exemplo, que eu já agora deixava alerta e não tem a ver com o facto de eu estar no sistema. Sim, mas ou seja, um não estou a alerta querer defender porque não tem a ver só com o nosso sistema. Não, é um sistema de proteção. É um sistema de proteção que foi desenhado para isso. Por alguma razão, nas compras online, existem o formato de poder ter a devolução ou não. Se a pessoa fizer uma transferência, essa devolução não vai acontecer. Pois, exceto se o destinatário quando são aceitar. as casas de férias, normalmente o pagamento é mesmo feito em transferência. Se for uma casa de férias legítima, tem um modelo de pagamento através de uma plataforma que permite a introdução do cartão. E a pessoa diz assim, mas se calhar, se fizer particular, poupo 200 euros e se fizer pela plataforma é um bocadinho mais caro. Certo, mas corre o risco de, se não conhecer realmente a pessoa a quem está a alugar a casa, não perde 200 euros, perde tudo. Sim. Ou se calhar a casa nem existe. Sim. Como nós tivemos notícias nos jornais, várias pessoas que alugavam casas e que depois as casas não existiam. Não existiam, não é? sim. Portanto, protejam-se também. Eu sei que as pessoas às vezes tendem a escolher o método que parece um bocadinho mais barato. Barato sai caro, às vezes, não é? Pegando aqui, estávamos a falar do cartão, estávamos a falar aqui de dinheiro e eu tenho que trazer aqui um tema recorrente. Falei dele ao longo de vários anos, que andei também a escrever sobre estes temas e que era um tema muito quente e sempre que se tocava, que era o pagamento por levantamento de dinheiro. Ou seja, há muitos países onde, por levantar dinheiro numa caixa multibanco, numa ATM, Exatamente, okay. há lugar a pagamento. Em Portugal é dos poucos países, e corrige-me está legislado até. Corrige-me se eu estiver errada, mas eu efetivamente escrevi muito sobre isso, é dos poucos países onde efetivamente é gratuito, não é? Levantarmos dinheiro, eu vou a um multibanco e posso levantar. Lá estou eu com o multibanco, não é? A marca é muito forte. Vou a uma ATM. É como dizes uma taparoeira. Exatamente. Provavelmente não lhe chamas caixas de plástico. Sim. Não lhe chamas uma caixa de plástico em casa, Sim, chamas-lhe uma taparoeira, provavelmente. E, portanto, vou a uma ATM, levanto dinheiro e não há nenhuma comissão pelo ato de levantamento. Eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isto, porque sempre que houve alguém no sistema ou mesmo alguém próximo do poder que fala sobre esta possibilidade, cai o Carmo e a Trindade. Verdade. E explicar se faz sentido continuarmos a manter esta componente gratuita ou se efetivamente todos pagamos, é menos transparente porque pagamos por outras vias. É assim, eu acho que quando o sistema foi lançado, e como digo, o sistema de levantar dinheiro, para nós agora ele é óbvio, mas se formos perguntar aos nossos pais ou aos nossos avós, foi tudo uma novidade, pôr um cartão numa máquina, pôr um PIN e sair dinheiro. Aliás, foi notícia, porque as pessoas achavam que era magia, que obviamente o valor não tivesse um custo, porque também era a forma de as pessoas o adotarem.
pode ser considerado porque ele não era cobrado, porque na verdade estavam a tirar as pessoas dos balcões, enfim, mas isso já são conversas paralelas. A verdade é que foi um sistema que, quando foi lançado, não tinha um custo exatamente para poder tornar-se comum. Eu sou da opinião, mas já sou há muito tempo, que todos os serviços que são gratuitos vão ter uma dificuldade de serem alterados ou convertidos noutros comportamentos. O que é que isto quer dizer? Se nós continuarmos, isto pegando no tópico que estavas a falar, se vai continuar a existir dinheiro. Nós sabemos que há em muitos setores, continua a haver dinheiro, não é porque as supostas comissões dos comerciantes, porque as comissões dos comerciantes não são um tema, elas estão legisladas há mais de 10 anos, portanto não tem a ver com isso. Levantar dinheiro é gratuito? É porque levantar dinheiro não é gratuito, mas porque o pagamento em dinheiro muitas vezes significa que não há rastreamento fiscal. Portanto, nós sabemos que há muitos setores onde é ainda, digamos, o método preferido, porque permite alguma criatividade contabilística. Ou seja, fuga a impostos. Que pode ser fuga a impostos. Sim. Eu não estou a dizer que ela é, ou não estou a dizer que ele tem esse objetivo, estou a dizer que se calhar é uma forma daquele comerciante poder gerir as suas entradas e saídas de dinheiro. E aquilo que no fundo tem como a sua faturação. Portanto, se todos os métodos de pagamentos digitais tiverem, digamos, um valor do serviço, se calhar tornamos-los mais equilibrados. Eu não estou a dizer que acho que devíamos pôr o custo do levantamento num ATM, mas se calhar poderíamos ter um modelo que X levantamentos são considerados gratuitos, se calhar a partir de X levantamentos passariam a ter um valor. Assim como os bancos têm e as entidades financeiras têm com os seus clientes um conjunto de pacotes de serviços que estão integrados, por exemplo, faz X transferências e não paga, e quando paga, por exemplo, a transferência número 11 ou número 12 tem um valor, ter o mesmo sistema, por exemplo, com levantamentos, para no fundo permitir motivar um comportamento das pessoas mais propenso a utilizar métodos de pagamentos digitais versus o levantamento. Porque isso se calhar ia criar toda uma dinâmica de um ecossistema. Achas que ia acelerar? Ia acelerar. Provavelmente se calhar o comerciante ia deixar de insistir connosco para fazermos um pagamento em dinheiro versus um pagamento em cartão, porque na verdade não está a assumir que o levantamento é sempre gratuito. E achas que não se toma essa medida porque não é politicamente não, popular? Acho que, claro. Aliás, eu concordo perfeitamente que com as prioridades que o país tem neste momento, por favor, essa não é uma prioridade. Sim. De todo. Acho que as pessoas têm que ter consciência que quando têm um cartão, e temos de facto muitos clientes que ouvimos comentar nas notícias, que acham que o pagamento da anuidade do cartão é muito alto, não se esqueçam dos serviços que estão integrados nesse cartão. Este serviço que, por exemplo, falei, se fizer uma compra e por exemplo, cair numa burla, tem direito a ter uma reversão. Ter uma segurança de, se por exemplo, quando usa o seu cartão, tem um seguro associado ao cartão. Há um conjunto de serviços que estão associados ao cartão que têm um valor, e esse valor tem um preço. Eu, assim como o comerciante para aceitar um pagamento de cartão é um serviço, portanto, e esse serviço tem um preço. Claro que hoje em dia, felizmente, o mercado é 100% aberto, portanto toda a gente pode procurar o preço que for melhor para si e procurar o conjunto de serviços que for melhor para si, mas todos os serviços merecem ter um preço. O nosso trabalho tem um valor. Se o nosso trabalho tem valor, porque é que nós achamos que o trabalho de outras coisas não há de ter valor? Não é? Ou seja, a economia funciona assim, podemos dizer é muito alto ou muito baixo. Bom, mas graças a Deus por isso é que existe abertura no mercado. Vamos à procura do serviço que for melhor para nós, assim como hoje, desde o sistema de eletricidade ao sistema da televisão que temos em casa, não é? Devemos procurar o que melhor serve o nosso orçamento e o nosso propósito. Portanto, se a pessoa sentir que tem uma relação com uma entidade financeira que não é a melhor para si, felizmente não falta escolha para encontrar uma que funcione melhor para si. És uma mulher à frente de uma empresa do setor financeiro. E é inevitável, sempre que eu tenho mulheres, perguntar qual é que é a visão que têm sobre as cotas nas lideranças. Vamos chegar a algum momento em que só contratamos pelo talento ou as cotas são um mal necessário? Eu sou a favor de que as cotas não são um mal necessário, são um bem necessário.
ainda. Não temos cotas só para as mulheres. Temos cotas, por exemplo, para outros tipos de comunidades, pessoas com mobilidade condicionada ou com algum tipo de deficiência, também há cotas. Ou seja, enquanto a sociedade não souber equilibrar-se sozinha, ajuda a ter alguma regulação a ajudar. Eu não sou a favor de sociedades ultra-reguladas, pelo contrário, nada disso, mas efetivamente para algumas idiosincrasias poderem ser melhoradas ou corrigidas, ainda é preciso apoio da regulação. Eu acredito que o mundo está a dar a volta e que vai haver uma geração em que as cotas vão se tornar desnecessárias, quase que obsoletas. Mas eu hoje acho que ainda são precisas. Este tema do talento também tem muito que se lhe diga. Porque era a mesma coisa que me dizeres que todas as administrações masculinas são 100% de talento. Não são. Eu posso terminar essa a verdade é, mas vamos pôr uma mulher, mas que ela não seja muito talentosa. Sim, mas se calhar tinhas lá um homem que não era muito talentoso. Exatamente, mas o meu ponto é exatamente chegarmos a um ponto em que, seja qual for a composição da administração, elas estejam lá por talento. As pessoas estejam por talento. Mas o que eu acho que também temos que espicaçar, ou seja, se me perguntares, eu acho que o problema não é a cota. Eu acho que o problema temos que espicaçar mais mulheres, e nomeadamente as novas gerações que estão a aparecer, a serem absolutamente incríveis e terem ambição de quererem mais. Porque se tiverem essa ambição, elas vão chegar a esses lugares por mérito e por ambição. A ambição é que também tem que ser alimentada. E eu creio que não têm o mesmo patamar de ambição. Ou melhor, o rácio de mulheres ambiciosas é muito inferior ao rácio de homens ambiciosos. Eu creio que isto tem a ver com todos os temas culturais e tu já exploraste imensas vezes esses temas, até do ponto de vista de equilíbrio de géneros. Os homens olham para um anúncio e preenchem 3 características e concorrem porque estão super confiantes. Uma mulher, se não preencher 11 características das 10, não concorre. Porque até nos aumentos. Portanto, nos aumentos. Portanto, a mulher fica à espera do reconhecimento e o homem tem chega-se à frente. mais autoestima, é mais autoconfiante do que uma mulher. Isto do ponto de vista geral. Claro, estamos a falar, porque cada pessoa é uma pessoa. E por isso é que temos mulheres extraordinárias em empresas incríveis e elas chegaram lá por mérito. Portanto, mas o que eu estou a querer dizer... o role model. O que eu creio é que é importante é criarmos esta ideia de ambição. Temos que ter mais mulheres com ambição. Se tivermos mais mulheres com ambição, elas vão trabalhar para chegar a sítios. E, portanto, elas vão chegar lá por mérito. E se me disseres, mas não chegou por mérito, chegou por cota. Mas olha, espetacular, porque ela é incrível, ainda bem que ela lá chegou. E isso vai começar a ser alimentado. Mas nós tivemos as sociedades durante muito tempo desenhadas de homens para homens. Era normal que houvesse este desequilíbrio. Agora já não. Agora as mulheres têm todas as capacidades. Está mais do que provado de que não há nada que uma mulher não possa fazer que o homem não faça. Diferente. Felizmente. Por isso é que eu não gosto de dizer que há igualdade de géneros, gosto de dizer que há equilíbrio de géneros. Não somos iguais, ainda bem, olhamos para as coisas de forma diferente. Mas podemos fazer tudo exatamente o que eles fazem. A diferença é que nós também nos sentimos confiantes para isso. E termos ambição, querermos mais. Se tivermos mais mulheres a quererem mais, eu não tenho dúvidas nenhumas que vai haver um dia em que a cota se tornou desnecessária. E se tu fosses primeira-ministra e tivesses que escolher assim, tivesses poder, obviamente, de decisão, que medida é que tu tomavas ou que medidas é que tu achas que deviam vir agora para cima da mesa consideras importantes, independentemente seja que área for? Olha, eu acho que um conjunto de medidas que proporcionassem exatamente este equilíbrio de géneros que te contava e que, por exemplo, nos países nórdicos já existem algumas, portanto não estou a inventar nada. São exercícios que já foram feitos. Na Mastercard, por exemplo, nós temos isso. Na mesma função, uma mulher e um homem ganham exatamente o mesmo. Ganham exatamente o mesmo. Não há qualquer diferenciação de género. Licença de maternidade e licença de paternidade são exatamente iguais. Ora, aqui está uma regulação que podia acontecer já. A licença de maternidade e de paternidade serem exatamente iguais. Que é para deixarmos de ter aquele tema de que contratar uma mulher versus contratar um homem, porque ela depois está grávida, vai de licença maternidade e eu fico sem ela 5 meses. Se ele for pai, também ficas sem ele 5 meses. E agora? E é obrigatório. Sim. Pequenas alterações que vão fazer com que haja igualdade
no acesso e nas oportunidades. Para que nós não sejamos logo colocadas e nós somos de uma geração, e eu senti isso quando estava no início de carreira, que por ser mulher e numa determinada fase da vida era um bocadinho olhada como, pois, ela está naquela fase, provavelmente de casa, depois tem filhos, depois não vem trabalhar. Sim. Então e o homem joga a bola e parte o joelho e depois fica 1 mês e meio em casa a curar o joelho. Isso ninguém pensa? Sim, mas isso, O que eu estou a dizer até a é- própria mulher muitas vezes tem isto na cabeça Na em termos de cabeça. carreira. Mas por isso, se tu criares legislação Sim. a este nível, e se tu também criares legislação, e atenção que eu sou totalmente contra o Estado se imiscuir na gestão privada das empresas, mas criar regulação que permita que as empresas privadas que não têm estes temas nas suas prioridades, porque felizmente já temos muitas empresas que têm estes temas nas suas prioridades e já os fazem, se terem que o começar a atuar desta maneira. Não fazer uma contratação discriminando o género A versus o género B, por exemplo, por causa da maternidade. Portanto, seriam algumas das medidas que eu tomaria de forma imediata, para permitir criar igualdade de oportunidades. E então, no início dos processos, as coisas já são equilibradas. Sim, já se parte da mesma base. Antes de terminarmos, e estamos quase a terminar, nós temos aqui o chamado um quick quiz, em que temos aqui um conjunto de perguntas relacionadas aqui com parte financeira ou com dinheiro. E estás pronta? Vou começar então. O que é que compraste? de uma campainha. Pois é, uma campainha. E isso, Maria Antônia, para a próxima tenho que arranjar uma campainha. O que é que compraste com o primeiro ordenado? Um carro. Um carro. Calma. Portanto, Poupaste? quando tive o meu primeiro trabalho remunerado, que me senti confiante, fiz um crédito para comprar um automóvel. Muito bem. Qual foi o melhor investimento que já fizeste? Essa sou péssima. Não, mas pode ser qualquer coisa. Eu acho que o melhor investimento que eu faço sempre são viagens. O que é que eu tenho de dizer? Maravilha. Qual foi o pior investimento que já fizeste? Uma casa. Ok. E o que tens sempre na carteira? Uma moedinha daquelas de plástico para pôr no carrinho do supermercado. E qual é que é o montante que te faria deixar de trabalhar? Não é o montante, é a tranquilidade de saber que eu não preciso de depender do meu rendimento, como te tinha dito, Ok, para poder dedicar-me só a ações de voluntariado. muito bem. Qual é que é o hábito fora do comum ou coisa assim mais sui generis que tu gostas ou fazes? Bolas, essa é difícil. Não sei, caramba, acho que não tenho assim Nenhuma mania? Nada? nenhuma mania. Nada? Ai, que boring! Tens horror. nada? Assim? Acho que não tenho assim nenhuma mania. Não tens nenhum... Ou que gostas ou que fazes? Sui generis, eu vou-te dizer, eu respondo por ela. É que nem toda a gente faz o Spartan. Não sei, ela não acha isto sui generis. Uma coisa Bem, que gostes. sabes que vou-te contar uma curiosidade. Eu, quando fiz a minha primeira Spartan, recebi um e-mail com as fotografias e achei que toda a gente tinha recebido o mesmo e-mail, mas eu depois percebi que o meu e-mail era diferente dos meus amigos, porque o meu e-mail dizia que eu tinha ganho umas fotografias oferecidas, porque em todas as fotografias, mesmo aquelas em que eu estou no meio do lodo, completamente nojenta, estou sempre a rir. Maravilha. Eu estava sempre feliz. Muito bom. E melhor compra por menos de 100 euros que já fizeste? Livros. Livros, claro. Qual é que é o objeto que não venderias por dinheiro nenhum? Um rádio antigo do meu pai. E já me ofereceram muito dinheiro. Ah, muito bem. O melhor conselho financeiro que já recebeste e de quem foi? O melhor conselho financeiro foi diversifica. Ok, Diversifica. O máximo. ok. E não foi de ninguém em particular. Ok. Foram de várias pessoas que tenho na família, mas que me disseram sempre, diversifica. Ao máximo. Pensa sempre em diversificar. E eu acho que é um ótimo conselho. E qual é que era o conselho que darias a um jovem que está agora a entrar no mercado de trabalho? Começar a trabalhar na sua reforma. Porque eu acho que, e talvez porque a notícia das pensões, como te digo, me deixou-me angustiada. Perceber como é que uma pessoa trabalha a vida toda e depois chega a uma determinada fase da vida e tem que escolher entre tomar um medicamento ou comer. E eu acho que nós, quando temos certa idade, desvalorizamos totalmente como é que vamos ser quando formos velhotes ou quando nos reformarmos.
Portanto, aquilo que eu diria, eu talvez tenha tido a sorte, porque a minha mãe me ensinou isso desde miúda, e aqui passa publicidade, porque era o banco Montepio, onde eu tinha as minhas poupanças e o meu PPR, e a minha mãe me ensinou desde que eu existo a ter o meu PPR, porque, como dizia, para um rainy day, ou seja, na verdade, se Deus quiser, vais ter muito sucesso e vais ser uma profissional incrível, e eu tenho a sorte em minha casa da minha mãe me ter ensinado tudo isso, mas pensa, ok, agora até estás abonada, agora até sobra, guarda, começa a pensar, poupa, que é para um momento de susto, poderes ter ali o teu futuro salvaguardado. Portanto, eu diria a um jovem, agora é tudo espetacular, não torres tudo. Muito bem. Aproveita a vida, viaja, passeia, aproveita a vida, mas faz o teu pé de meia já. Muito bem. Maria Antónia, passou a correr. Obrigada. Muito obrigada. Acho que foi aqui uma oportunidade única, não só para te conhecermos um bocadinho melhor e falarmos aqui de vários temas. Foi um prazer ter-te aqui. Não, obrigada eu. Antes de terminar, deixar aqui uma nota para a Masterclass Investir Agora. É 100% online, 100% gratuita e vai realizar-se no dia 5 de setembro às 21 horas. A única coisa que tem de fazer para garantir o seu lugar é inscrever-se no link que vai encontrar na descrição deste episódio. Se quer aprender a investir, se não sabe como começar, se quer preparar-se para o novo contexto que aí vem, então garanta já o seu lugar na Masterclass Investir Agora. Já sabe também que pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, cujos links também vou deixar na descrição deste episódio, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram e, mais uma vez, não se esquecerem de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Here we go. Honey.